galera, é o seguinte, saindo da tão aclamada sexta geração, os fãs e usuários de consoles da Sony foram agraciados com uma nova plataforma de mesa no ano de 2006, o que, como todo mundo já sabe, foi o PlayStation 3, um console que chegou para substituir o PS2, o fenômeno da Sony, vindo com a árdua tarefa de superá-lo. E se foi uma tarefa árdua, sabemos que a plataforma fez muita história. O fato é que visuais sempre foram um dos grandes critérios para definir a mudança de geração, e o PS3 entendeu isso muito bem e espantou com seus resultados até o fim do seu ciclo. Mas, se dissemos que foi uma tarefa árdua superar o PS2, isso quer dizer que o que o console vinha apresentando até antes da sétima geração começar de fato era de alto calibre, isso para dizer o mínimo. Como a Sony vinha encontrando excelentes resultados na venda da plataforma, a estratégia foi de estender o que se encontrava nela para um outro público dessa vez, um público que procurava jogar videogame em outras ocasiões. E a solução para isso tem 3 letras marcantes: PSP. O PSP foi um dos portáteis de maior sucesso da indústria, e essa fama, junto ao resultado que encontramos para ele atingi-la, é um tanto curiosa considerando o contexto e o cenário em que o console foi lançado. Digamos que quando ele chegou, que foi basicamente um ano antes do PlayStation 3, ele entrou em um cenário em que o PS2 já estava oferecendo tudo de melhor, e após isso, é importante lembrar que ele acompanhou também boa parte da vida do PlayStation 3. Isso quer dizer que ele não apenas se viu no cenário visual proporcionado pela sexta geração, como também se deparou com um cenário proporcionado pela sétima. E considerando a sua potência gráfica inferior ao que é visto em um PlayStation 2, isso poderia ter sido um grande problema. Mas, surpreendentemente, a Sony transformou esse fato numa arma, mudando a responsabilidade do portátil na hora de entregar os resultados para os jogadores. E como ele fez isso e que resultados foram esses, vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Mas claro, antes da gente continuar, considere se tornar um membro, porque assim você estimula a produção de mais vídeos aqui no canal. Clica no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vem, que hoje a gente vai ver o resultado de um dos consoles mais curiosos já feitos. E para começar a fazer isso, é importante salientar que essa obrigação de apresentar um salto nos visuais é padrão no lançamento de um console, e os consumidores vão se focar nisso imediatamente. Afinal, algo precisa justificar a compra de uma nova plataforma, seja ela portátil ou não. Mas a Sony driblou essa necessidade, o que foi importante, porque esse foi o primeiro console portátil dela. Digamos que o PSP, apesar de ter sido lançado depois do PlayStation 2, foi exonerado dessa responsabilidade de apresentar melhores visuais que o console de mesa de sexta geração da Sony, e que bom por isso, porque ele não tinha nem recursos tecnológicos para atingir tal meta por ser um portátil, assim como também não tinha espaço físico para entregar tamanha demanda de hardware exatamente pelo mesmo motivo. Mas eis o turning point desse contexto, ou seja, aquela chave de virada. Pelo fato de ter participado e acompanhado a sétima geração do PS3, no desenvolvimento dos jogos para o PSP, alguns desenvolvedores entendiam que a plataforma funcionava como uma espécie de simbiose na hora de aprender com o que a geração do console de mesa estava fazendo e o colocava para absorver esses elementos. Isso tudo fez com que o PSP se encontrasse em um cenário único e foi fundamental para que sua missão fosse concluída. E que missão é essa, você pode estar se perguntando? E a resposta é bem simples. É o que todo portátil pensa em fazer: ter uma imersão tão grande a ponto de transportar o jogador para dentro de uma tela de 4.2 polegadas em qualquer ambiente em que ele estiver. Essa foi uma tarefa extremamente difícil e que precisou que todos os desenvolvedores entendessem a realidade daquele console, que não era a mesma realidade de um console de mesa. Como ele transitou entre gerações, a gente recebeu títulos incríveis em sua extensa biblioteca que conseguiam apresentar resultados sólidos, usando o que o PlayStation 3 e o que o PlayStation 2 estavam oferecendo, só que dentro das possibilidades de um portátil. Como por exemplo, só com Fireteam Bravo 3, que mesmo reduzido a uma tela menor, ainda apresenta toda a complexidade estratégica vinda da franquia Socom que passava pelos consoles de mesa, Final Fantasy VII Crisis Core, que funciona como uma prequel pro aclamado jogo lançado no PS1 e traz visuais com cutscenes que mesclam as incríveis CGIs com outras que rodam em tempo real, ambas impressionando pelos modelos de personagens e considerando o poder do portátil, e até spin-off de games que surgiram no PS3, como foi o caso de Resistance Retribution, que é de longe um dos visuais mais incríveis do portátil. E em cada um desses jogos a gente encontra casos
casos de como os desenvolvedores entenderam o que o PSP tinha para poder oferecer, além de como usar isso em benefício próprio para alcançar a meta de imergir o jogador numa tela menor. Consequentemente, é claro, quanto menor essa tela é, melhores os visuais precisam ser para poder se destacar. E vamos combinar, é difícil fazer isso com um poder que não impacta nem quando se compara com o PlayStation 2. Imagine um momento em que o PlayStation 3 já estava no mercado. Mas Metal Gear Peace Walker chegou para poder mostrar como tudo isso pode ser feito sem maiores problemas, desde que você entenda que o PSP foi muito único no meio desses dois consoles de mesa. Impressionar com visuais em um console que não alcançava o PS2, mas estava na linha de frente com o PS3 foi uma tarefa difícil, e por isso cada título lançado que conseguia fazer essa proeza em uma tela do tamanho da palma de uma mão, quiçá até menor, precisa ser valorizado. E Peace Walker é a verdadeira definição de imersão. Não apenas uma imersão visual, mas uma imersão artística, uma imersão de storytelling e talvez até uma imersão um tanto revolucionária por realçar outros jogos quando olhamos para o que ele fez e aonde ele chama a atenção. Chegaremos lá. Para ser honesto, esse não é o primeiro game da franquia Metal Gear que chegou ao portátil da Sony. Tivemos alguns outros, uns que seguiram por um caminho direto e objetivo sem tentar revolucionar ou inovar, e outros que tentaram ser diferente, para dizer o mínimo. Mas o fato é que esses não parecem ter entendido quais segredos eram necessários para trazer a experiência definitiva no PSP. Digo, Metal Gear Portable Ops, que é o que vai por um caminho direto e objetivo, é o que mais teve chances de fazer isso, mas esqueceu de um elemento que é a base de qualquer visual dentro de um game, independentemente da plataforma em que ele esteja sendo executado. E esse elemento se trata nada menos do que a direção de arte. Portable Ops, no seu grosso, na sua parte mais rústica, tem bons visuais. O problema é que esses visuais não são valorizados porque a direção de arte não o direciona para isso. Só que por esse motivo, o lado positivo de tudo isso é que ele acaba destacando involuntariamente o que Peace Walker fez. Se você veio de Portable Ops e ingressou diretamente na sua sequência, o impacto visual é imediato. Longe daqueles cenários acinzentados, cheios de complexos e afins, Metal Gear Peace Walker tem uma responsabilidade imensa em te colocar dentro de uma selva que por sinal é repleta de elementos e composta de uma direção de arte impecável que faz questão de evidenciar como mesmo dentro de um portátil é possível ter uma densidade na vegetação e a valorização das cores e texturas. Naturalmente, esse não vai ser o único bioma que você vai explorar, mas ele é o que mais impressiona, e é nesse conjunto que precisamos nos focar a partir de agora. A ideia aqui foi claramente traduzir a experiência encontrada no PlayStation 2, porém absorvendo a modernidade vista no PlayStation 3. E que saga melhor para poder fazer isso, não é mesmo? Metal Gear já transitou em ambos os consoles e isso facilitou muito a vida de Peace Walker. Essa tentativa de tradução fica visível desde o começo, quando assumimos o controle do personagem na primeira missão oficial, ou quiçá até mesmo na primeira cutscene que tem contato direto com o jogador. A selva em que Snake está inserido é repleta de elementos, fazendo com que você involuntariamente acabe associando com a selva de Metal Gear Solid 3 que está presente no PlayStation 2. Só que as mecânicas de jogabilidade, o posicionamento dos objetos para poder apoiar a gameplay inserida e a maneira com a qual você vai estar explorando esses locais são focados no Metal Gear Solid 4 do PlayStation 3. É por isso que o game é genial ao misturar esses elementos geracionais e aproveitar o melhor de cada um deles, ou seja, ele absorveu o que o PlayStation 2 tinha e também absorveu o que o PlayStation 3 tinha dentro das possibilidades de um portátil. O cenário perfeito. Só que como fazer isso com um poder que fica no meio termo do PlayStation 1 e do PlayStation 2? Porque essa é a realidade do PSP. Não é uma tarefa fácil, precisamos concordar, mas o fato do jogo ter sido feito para um portátil exclusivamente fez com que tudo fosse construído para ele, e até as dificuldades acabaram se tornando algo valioso. Então vamos lá entender isso. Ao contrário do Metal Gear Solid 3, que com o poder do PlayStation 2 inseriu um sistema de física dinâmica para a vegetação, deixando tudo mais palpável e interagindo com o personagem, além de com muito mais densidade, Metal Gear Peace Walker no PSP traz isso de forma texturizada, ou seja, não existe interação entre o esquema de vegetação e o protagonista. O curioso é que o cenário continua com o feeling de uma selva densa, e a vegetação é elemento fundamental para poder fazer isso. O que acontece aqui é o seguinte: primeiro, sem dúvidas, mesmo com elementos texturizados, essa densidade está muito menor quando comparada ao que é visto no PlayStation 2. A inserção de texturas com ou sem transparência é uma dificuldade que não pode ser ignorada, especialmente quando se considera o PlayStation portátil. Por isso, para driblá-la, o fato do game estar rodando
rodando em 480 por 272 pixels faz com que os pontilhados da baixa resolução contribuam para essa sensação de preenchimento de ambiente. Comparado aos 554 por 448 pixels do PlayStation 2, realmente existe uma certa diferença. Mas como a tela do portátil é menor, isso acaba não comprometendo o Peace Walker, mas sim o ajudando. Não parando por aí, o escopo dos cenários, apesar da excelente geometria, é bem menor. Mas prestem bastante atenção. Nesses ambientes você vai encontrar a clássica técnica de reflexo, que acompanhou o Metal Gear Solid 2 e 3 no PlayStation 2, renderizando apenas certos elementos de cena de forma invertida para não pesar muito e ainda assim ter um recurso que seja eficiente, texturas com controle de coloração voltado para luz e sombras e algumas sombras achatadas no ambiente. Tudo é sem interação, mas acaba surpreendendo pela complexidade e pela intenção de trazer ambientes muito completos. Assim, digamos que esse menor escopo no geral também ajudou ao invés de ser um problema, porque como estamos falando de uma tela menor, o jogo ficou proporcional, evidenciando todos esses recursos gráficos que a gente acabou comentando. E como tudo era muito apertado, ainda vale comentar que junto a isso podemos aderir os elementos em 3D que são inseridos como obstáculos para você poder se esconder dos inimigos. Se esconder na grama densa de Metal Gear Solid 3 já não era mais possível aqui, então houve a necessidade de ter muitos objetos nos locais, o que ajudou a preencher os ambientes. É claro que tudo foi inserido de forma que parecesse que foi pensado na jogabilidade, mas a verdade é que não. Sem esses objetos, os cenários ficariam com um aspecto mais pobre e enfatizariam demais elementos texturizados, o que apesar de servir para complementar os ambientes e representar a vegetação, não deixa de ser uma característica muito usada em jogos de PlayStation 1, ou seja, não é algo tão bem visto caso só se tenha aquilo no cenário, e daí a inserção de objetos em 3D para poder complementar a cena fez-se muito importante. Prova disso é que em alguns momentos o game tenta se aventurar em áreas montanhosas ou em complexos militares, provando mais uma vez uma tentativa de absorção e tradução do que Metal Gear Solid 3 fez lá no PlayStation 2. Mas nesses cenários em específico, nota-se uma ausência proposital desses objetos em 3D até para poder ser coerente com o que eles tentam apresentar. E por isso, quando comparados com a selva, eles ficam visivelmente empobrecidos aqui, porque o que resta são os elementos rústicos, a parte texturizada, por assim dizer, e o grosso da geometria. E aqui o PS2 tem muito mais poder visual para poder impressionar e por isso no PlayStation 2 não é um problema. No PSP já é desagradável. E até por isso absorver o que o PS3 fez foi estritamente necessário nesse sentido. A estética desses ambientes na selva podia até ser repetitiva em alguns momentos, tendo por vezes o mesmo cenário, só que com mudança na posição da geometria para poder tentar variar. Mas a mudança de jogabilidade que foi absorvida da modernidade de Metal Gear Solid 4, junto a como os objetos são inseridos para você caminhar pelos ambientes, sendo ambas características do PS3, mostram como trazer isso foi importante para poder disfarçar as limitações e exibir o que o game tinha de melhor. Tudo isso, claro, foi construído graças à incrível direção de arte. Foi ela que pensou em como inserir cada elemento desse. Mas com tudo que foi dito, não podemos esquecer a maior preocupação de Metal Gear, que é com seu storytelling. Como inserir a complexa trama desse jogo com diálogos riquíssimos em um portátil? A resposta para isso direciona o game para fechar seu desenvolvimento único junto a todos os outros fatores que a gente já mencionou. E não é difícil de entender. Peace Walker por vezes até vai apresentar animações que correm em tempo real. E o foco dessas animações é apenas demonstrar a capacidade que o console tem em lidar com polígonos. O modelo dos personagens, a qualidade da chuva e a própria direção de arte, mesmo num PSP, conseguiram manter o aspecto cinematográfico que a saga tem sem muitos problemas. Só que esse tipo de animação é bem simples para o que Metal Gear demanda, mesmo demonstrando tanta coisa. Snake, por exemplo, nem tem expressões faciais, por mais que seja um dos melhores modelos que um game poderia ter no PSP. Para poder lidar com a forma com a qual a trama é contada, então, nós encontramos nada menos do que animações em Full Motion Video, ou FMV, que funcionam como uma estética de quadrinhos, ou algo próximo disso. O segredo, no entanto, é que elas passam a sensação de movimento, têm momentos jogáveis, mudando completamente a estética da gameplay, se aproximando dos momentos cinematográficos da saga com muita facilidade, e por fim, tem até Quick Time Events. Essa interatividade toda
nesse momento, tem duas finalidades primordiais. A primeira é usar absurdamente e dar espaço hábil aos incríveis diálogos que qualquer jogo da franquia Metal Gear proporciona. Digamos que se essas animações fossem acontecer com os gráficos em tempo real, o PSP não daria conta. Primeiro, não daria conta por conta do espaço de armazenamento que o UMD possui, que é a mídia utilizada pelo console, e também não daria conta por conta do poder do hardware. As cenas de Metal Gear demandam muito de qualquer console. O próprio PlayStation 2 precisou de muito esforço para poder rodar Metal Gear Solid 3, por exemplo. As cenas são realmente impressionantes, e por isso essa foi a melhor pegada que o PSP poderia tomar. Já a segunda é a tentativa de não fazer você achar que a experiência está distante por conta da mudança do estilo visual. Em um momento você tá com os gráficos em tempo real assumindo o controle do personagem, e de repente aparecem essas animações em full motion video com uma estética completamente diferente. Precisava existir um link que prendesse o jogador ainda que essa mudança ocorresse. Uma mudança necessária para que o jogo contasse a sua história no poder do portátil e isentando ele de demandas como captura de movimentos, expressões faciais e afins, como a gente bem comentou. Você continua jogando Metal Gear e o diretor quer que você pense nisso a todo tempo. Por isso, de repente, mesmo nas animações em full motion video, você vai assumir o controle do personagem, então é importante estar atento. E nesse conglomerado de informações, o fator curioso é que Peace Walker revela diante de tanta maestria, considerando essa necessidade simbiótica de abraçar as duas gerações e pegar o que ele consegue delas, é que fica visível que outros jogos fizeram isso também e muito provavelmente você não estava atento. Digamos que o jogo, com toda essa exoneração de responsabilidade de avanços gráficos do console, além de impressionar com sua unicidade no meio geracional entre o PlayStation 2 e o PlayStation 3, abriu os olhos, ou pode abrir, para se ficar atento em como outros títulos no PSP fizeram o mesmo e impressionam por isso. Observem, por exemplo, God of War Ghost of Sparta. O jogo traz momentos caóticos como God of War 2, com muitos inimigos em tela, cheio de cinematografia, mas não esquece de melhorar o modelo do personagem, que é algo visto em God of War 3 no PlayStation 3. Algo que não acontece apenas na sua construção, mas também na interação dele com o cenário. Kratos reage à chuva e ao sangue dos inimigos. E isso foi algo que o título do PlayStation 2 deixou de lado. É por isso que o PSP foi um console portátil tão único. Ele conseguiu criar seu próprio espaço e os bons desenvolvedores que entenderam isso fizeram dos seus jogos uma verdadeira experiência imersiva em uma tela de 4.2 polegadas. Peace Walker, no seu desenvolvimento, não poupou a tela minúscula de seus inimigos gigantes, que ocupam todo o espaço que está disponível ali. Então tenham ideia de como esse jogo é tão impressionante e do que o PSP é capaz de fazer. Mas me conta o que você acha do PSP. Você acha que existiam jogos que poderiam ter saído para ele, ou alguns jogos que estão presentes nele que poderiam estar em um PlayStation 2 ou em um PlayStation 3? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber da sua opinião. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E caso queira trocar uma ideia, minhas redes sociais vão estar disponíveis aí para vocês irem até lá conversar comigo, beleza? Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.